Retornamos. Hoje conversando com Neff Tales, ex-vereador e ex-secretário de Transporte de Guarulhos. Importantíssimo. Nós trouxemos ele aqui para comentarmos a respeito dessas mazelas, não é, que estão ocorrendo no município de Guarulhos e também em São Paulo. Bem, Neff Tales, você falava no bloco anterior, você falava que os serviços prestados pelas vans, que é o transporte alternativo, antes da licitação que os tiraram de circulação em Guarulhos, o que aconteceu? Como eu disse, houve uma licitação onde o próprio juiz considerou irregular. 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 A licitação irregular. Foi o que tiraram as vans de circulação. Né? Esse transporte é um transporte muito necessário para a cidade de Guarulhos. Quando fui secretário e eu legalizei, eu fiz uma pesquisa e a pesquisa mostrou que 85% da população da cidade aprovava o serviço. Por quê? Eles faziam um serviço que atendia os grandes locais distantes, que é por isso chamado de alternativo, aonde o ônibus não ia. Então, eles traziam essas pessoas, acabaram até servindo de um transporte quase que familiar. Sim. Inclusive, eu estava visitando, vou dizer um ponto aqui, eu estava visitando aqui um bairro de Guarulhos, quase na divisa de Arujá, e uma mãe me chamou: senhor Neff Tales, por favor. Esses serviços prestados, então, eram eficientes, né? Eficientes, sim. E aí, então, houve uma licitação. Houve uma licitação. E essa licitação tirou de circulação esse transporte. Exatamente, que também não podia. Mas o juiz da primeira vara de Guarulhos, você disse que ele negou, eu não entendi bem, você quer explicar, Veja bem, por favor? Quando foi feita essa licitação... Nós não vamos entrar no mérito da questão decidida pelo juiz, sim, com respeito, lógico. Sim, senhor. Mas quando foi feita a licitação e essas vans ficaram fora, né, eles recorreram à justiça. O juiz da primeira fase da Fazenda Pública de Guarulhos entendeu que era de direito, já por eles estarem operando há quase direito 15 adquirido, anos, né? Direito quase 15 adquirido. anos operando, e que o serviço prestado era eficiente. Sim. Então ele foi e deferiu a favor destas vans que continuassem a prestar o serviço público. Inclusive intimando a prefeitura a isso. Sim. A prefeitura, não contente com isso, veio para o Tribunal de Justiça e pediu uma liminar sobre a decisão da primeira vara da Fazenda Pública, que suspendeu a decisão e deixou suspensa até hoje. Inclusive, a população está hoje sem ser servida nesses grandes rincões da cidade de Guarulhos, que, como eu estava dizendo, uma própria mãe veio: por que acabou esse transporte que era tão eficiente? Minha filha, por exemplo, descia quase perto da minha casa, hoje eu tenho que andar 3, 4 quarteirões à noite, 1h da manhã, para buscá-la, porque ela chega da faculdade e eu não durmo mais. E, além disso, o fluxo que ele dava das pessoas do bairro ao centro. Isso tudo foi feito um estudo e foi tudo isso aprovado pela população. Foi quando eu pedi, inclusive, a eles que me trouxessem uma prova, realmente, que a população está exigindo e que gostariam a volta deles. Sim. O retorno ao serviço, que também acho que é de direito. Na minha opinião, eu acho que é de direito. E eles, em 5 dias, colheram 30 mil assinaturas. Então, por força dessa liminar, parou o serviço público? Essa é uma decisão de uma liminar que está suspensa pelo tribunal, que foi dada pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça. Sim. Né? Mas não agora. Não, agora eles recorreram novamente com novos fatos do Tribunal de Contas do Estado ter julgado também irregular a licitação. Como surgiu um novo fato, eles entraram também junto ao tribunal, junto à presidência do Tribunal de Justiça, né, que é o órgão especial, para que fosse revogada esta decisão, essa liminar que deixou com que eles trabalhassem. Quer dizer que o juiz de Guarulhos, da primeira vara, da Fazenda Pública de Guarulhos, e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deram como satisfatória essa legítima, vamos dizer assim, essa função das peruas, das vans. É um fato polêmico isso também. Certo. E houve uma liminar que obstaculizou essa vantagem para o povo, né? E isso houve uma denúncia muito grave
Dr. Laércio, Sim. de um vereador do próprio PSDB, que também fazia parte, né, desse transporte alternativo, e ele fez uma delação que ele também teria participado dessa licitação fraudulenta, e ele diz detalhes minuciosos numa sessão ordinária na tribuna da Câmara. Isso foi levado também ao Tribunal de Contas. Certo. Então está essa situação, e quem está sofrendo hoje é a população, é o transuinte da eu tenho para mim, como vou agora falar não só como entendido no assunto, não é? Mas também uma questão de princípio da razoabilidade. Então, o princípio da razoabilidade deve subsistir. E eu acho que, por enquanto, nós temos que acatar essa decisão da liminar, porque é uma decisão de um órgão superior, não é verdade? Até que satisfatoriamente, não é, ocorra alguém que possa postular, não é, de uma forma a convencer, não é, os magistrados, os desembargadores, para que eles, então, decidam de favorável a essa situação que você coloca. Bem, com todas essas mazelas que nós estamos colocando aqui, você acha que tanto São Paulo quanto Guarulhos tem solução no transporte público? Eu tenho certeza que tem. Apenas nós precisamos de uma administração voltada para o interesse público. Né? No momento que você administra uma cidade, você é eleito para administrar uma cidade, os interesses públicos e das pessoas, dos moradores da cidade, é quem vem em primeiro lugar. Então eu acho sim, eu acho que nesse caso, por exemplo, de São Paulo, hoje, nós teríamos que ter um estudo mais adequado, como já disse no bloco anterior, né? Aplicar hoje, nós vivemos uma crise financeira hoje, não só em São Paulo, mas em todo o país. Então, pensar em qualquer gasto que você tenha a mais, sim, em destinar numa situação, em outro local que necessite muito mais do que trocar placas e diminuir velocidade, fazer uma ciclovia onde o ciclista corre o risco de morte, inclusive. Na cidade de Guarulhos, o que eu digo é o transporte também tem que ver como é que se porta antes de se aplicar. E essa aplicação que foi colocada dos corredores é um absurdo. Né? Tirar as vans como serviço alternativo que atendia os grandes rincões da cidade, também é um outro absurdo. Sim. Já porque operavam, e o direito de tirar também emprego de famílias também que já vinham operando há mais de 13 anos, 14 anos mais ou menos. Então eu acho que tudo isso aí tem que ser muito bem feito, muito bem estudo, como nós fizemos na época. Ouvir a opinião popular, ouvir os técnicos e saber como que aplicar. E não destinar um dinheiro que poderia ser destinado, por exemplo, à própria saúde da cidade, tanto de Guarulhos como de São Paulo. Eu ia inclusive fazer essa pergunta a você. Queria saber como é que estava a saúde da cidade de Guarulhos. Como é que está? Bom, está muito difícil. Nós tivemos o único hospital municipal fechado por uma bactéria infecciosa, onde matou, eu não sei se foi 4 ou 6 pessoas, dentro do próprio HMU, que é o Hospital Municipal de Urgência. É o único hospital que nós temos. Estava fechado, reabriram agora, mas não funciona adequadamente. Nós temos um outro hospital que quem construiu foi o governo do estado, que é o Hospital Geral de Guarulhos. Agora, o que me chama atenção é que nós temos uma arrecadação aproximada hoje de 5 bilhões e meio por mês. Quanto? Por ano. Quanto? 5 bilhões e meio. 5 bilhões? Bilhões. Nós somos a segunda cidade do estado de São Paulo e a 7ª do país. Então, se nós pegarmos os percentuais devidos que deveriam ser aplicados tanto na saúde quanto na educação, nós temos 12,5% que são obrigatórios por lei ser aplicado na saúde e 12,5% na educação. O que corresponde 12,5%, Dr. Laércio e telespectadores? Corresponde a 750 milhões por ano, obrigatório, senão ela cai na responsabilidade fiscal indiretamente na improbidade administrativa. Sim. Com 750 milhões, nós teríamos, bem aplicado, nós teríamos 2, 3 hospitais funcionando a todo vapor e, além disso, ainda um hemocentro ainda que é necessário.
Isso é importante. E não temos nada disso na cidade. Está estagnado. Você vê, na nossa administração, nós criamos, na administração do meu pai, falecido pai, nós criamos 5 prontos-socorros 24 horas. Hoje esses prontos-socorros funcionam muito mal e até às 16 horas da tarde. Ninguém pode ficar doente depois das 18 horas da tarde, não. Ninguém pode. Então esse é o grande problema. É isso que eu digo. A má administração pública e a má aplicação do dinheiro público. Você disse que ninguém pode ficar doente após as 6 horas, às 18 horas da tarde. Exatamente. Mas as doenças sempre aparecem à noite, né? Esse que é impressionante. É à noite, é à noite, é um hábito, é um costume. Não é? O corpo humano ele reage, não é, negativamente no período noturno. Mas isso que você está falando é verdade, porque então, eu tenho problema de vez em quando de cálculo renal. E as minhas coisas, quando acontecem à noite. Porque você trabalha durante o dia, não é? E quando você vai descansar o corpo, aí o corpo começa a reagir negativamente. Não é? Quer dizer, isso aqui é uma hipótese, é uma hipótese que a gente está colocando, mas isso não justifica, não é? Não justifica a falta de hospitais numa cidade tão produtiva como essa. Numa cidade espelho. Porque, afinal de contas, ela tem méritos. Eu conheço bem a cidade de Guarulhos, eu conheço muito bem a cidade de Guarulhos. Hoje, Guarulhos é a porta do mundo. Nós temos o aeroporto internacional que recebem pessoas de noite de tudo quanto é lugar do mundo na nossa cidade. É o aeroporto de Guarulhos. Exatamente. É o aeroporto de Guarulhos. Muito bem. Quer dizer que você acha, então, que é um caos total? Sim, hoje é um caos total na saúde em Guarulhos. Eu não tenho dúvida disso. Bom, no transporte na saúde também. Também. E o que funciona bem lá, o NEF? Você vê uma pergunta? Boa pergunta. Realmente me fez uma pergunta parar para pensar. Que você não respondeu imediatamente. Tive que parar para pensar, mas o que funciona bem hoje em Guarulhos... porque nós temos que colocar alguma coisa a saúde, no sentido bom. A educação, nós tivemos aí até grandes escândalos aí de contratos para tirar pombos, com 9 milhões de reais para tirar pombos das escolas. Que inclusive está sendo gerada uma CPI na cidade. Não sei. Como é que é? 9 milhões de reais? 9 milhões de reais para tirar pombos. Para espantar pombos das escolas. Para espantar pombos. E se gasta tanto assim? Aí cabe aos vereadores que lá estão, né, para investigar a administração pública, para isso eles são eleitos, criarem leis e administrar a administração pública. E eu hoje não exerço cargo eletivo nenhum, né, mas acompanho. Sim. Estou sempre usando a tribuna também da cidade, da Câmara Municipal. Aqui é o meu direito como cidadão. E tenho levado, mas como é que nós vamos poder explicar isso, né? Eu entendo perfeitamente a sua situação, Nef Tales, e quero dizer ao telespectador que é plausível as colocações do nobre Nef Tales. Porque, veja, ele é povo, eu sou povo, você também é povo. Você não exerce uma função pública de responsabilidade, não é? E você quer o investimento adequado, que é o retorno daquilo que você paga. E olha, nós pagamos um imposto salgado, bastante salgado. Parece que agora esse tal de impostômetro aqui na Rua Boa Vista está na faixa de trilhões, não é? Disparou, né? De trilhões. Então, veja, é um alerta ao povo. Nós temos que exigir, sim. Nós temos que exigir, pedir e exigir. Não é? Pedir e exigir, claro, pacificamente, não é? E mostrar para esses homens de responsabilidade da função pública, não é? Que eles devem, sim, eles devem retornar aquilo que nós pagamos a eles, porque nós pagamos a eles, não é o Estado. O Estado recolhe, mas eles é que administram os dinheiros públicos. São eles que administram os dinheiros públicos. E aí é que está essa mazela, que é grave, porque você disse, 750 milhões bastam para fazer uma belíssima administração, não é? 750 milhões por ano para a saúde e 750 milhões para
A educação. 1 milhão? Nós estamos falando em 1,5 milhão obrigatório. 1 bilhão e meio. 1,5 milhão obrigatório 1 bilhão e meio. em aplicação. Anual. Anual. E dá para fazer uma boa administração, né? Se nós fizermos o cálculo, quanto custa hoje para construir um hospital e estar funcionando? Eu acho que com 150 milhões dá para colocar ele em pé e funcionando muito bem, né? Dá, né? Acho que dá. Inclusive com material... Com tudo. Mão de obra e tudo. Mão de obra e tudo. Médicos bem pagos, inclusive. Médicos bem pagos. Porque essa é a queixa dos médicos, não é? Às vezes nós verificamos que um hospital ele não avança, em italiano existe um termo que eu vou aplicar aqui, sviluppa. Né? Ele não toma a vantagem de crescer, porque sempre há essa mazela, a mazela do médico. O médico ele precisa ser bem pago. Exatamente. É óbvio que ele precisa ser bem pago. Não é? Então, quando não é bem pago, acontece isto, não é? Exatamente. Muito bem. Ô, Neftales, agora eu queria fazer uma pergunta bastante intrigante. Eu acho que é bastante intrigante, porque nós estamos vivendo e convivendo com fraudes no nosso país, lamentavelmente. Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o que você acha sobre as urnas eletrônicas? Eu acho ela boa, mas não que funcione hoje. Ela é completamente fraudável. Como que nós conseguiríamos hoje comprovar uma fraude em uma urna eletrônica? Né? Então eu sempre defendi que a urna eletrônica deveria emitir o impresso. Esse impresso deveria ser visto pelo eleitor, se estivesse correto, depositar a urna lateral à urna eletrônica. Daria credibilidade, então, à urna? Daria credibilidade, porque olha, aquela urna, aquela sessão, ela teve uma fraude. Sim. Então vamos ver, não dá para ver, você não vai conseguir conferir, então você tem que debater. Com o que você vai comparar a fraude? Então nós teríamos o voto impresso, que ela mesma imprimiu. Sim. Sim. Isso seria uma parte. Então eu vejo hoje, principalmente em Guarulhos, isso, em várias eleições, apagões, em 2004, por exemplo. Sim. Em 2004 houve uma fraude, inclusive. Houve fraude? Houve. Em 2004? Em 2004, nas eleições municipais, onde o próprio Tribunal Regional Eleitoral forneceu as provas. E essa grande matéria hoje está na Band. Quem quiser ver, hoje, pega o YouTube, está aí a internet. Sim. Fraudes eleitorais em Guarulhos, Bandeirantes. Você vai ver que absurdo é isso. Então, fraude eleitoral em Guarulhos... Na Bandeirantes, você diz. A Bandeirantes fez uma reportagem completa, onde o próprio... No YouTube, está no YouTube. Exatamente. Onde o próprio, é uma referência, caro telespectador. Onde o próprio matemático diz que é impossível bater os números. Sim. 5 números dados de 6 dígitos exatamente iguais. Como 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Isso é impossível acontecer. Então, isso existe, essa situação. Acho que a gente tem que voltar essa visão. Inclusive, eu peço às autoridades aqui que olhem também muito para Guarulhos. Polícia Federal, o próprio TRE, o próprio Judiciário, porque lá a gente está vendo muita coisa acontecer. Você então conclama inclusive, a Polícia Federal. Isso é muito importante. A Polícia Federal, que acompanhe isso, que acompanhe. Eu, por exemplo, eu vou dizer a mim, não queria dizer, mas vou dizer. Eu, em 2004, elegi 2 vereadores, o coeficiente era de 16, 14, 15 mil. E eu apareci no voto final com 1.600 votos. Você disputou as eleições? Eu disputei a eleição. Agora, como é que eu posso eleger 2 vereadores? Como é que é essa história? Você disputou as eleições, disputei a eleição você teve 1.000 e poucos votos. A prefeito. E você... Uma coligação do PTC com o PT do B. Uhum. Eu elegi 2 vereadores. Com qual coeficiente? Coeficiente de cada vereador para eleger era de 15 mil votos. Eu elegi 2. E a minha votação como prefeito apareceu com 1.600 votos. 1.200 votos, não me lembro desse jeito. Recorremos, inclusive tem processo no próprio Tribunal Regional Eleitoral. A matemática está aí para quem quiser fazer. Muito bem. Neftales, você é uma pessoa que eu tenho certeza absoluta, porque eu o conheço de longa data, sei quem é você, sei quem é seu pai, e por isso que eu chamei aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Eu já estou finalizando o programa, e por isso, então, eu peço a você as suas considerações finais. Sim, primeiramente eu quero agradecer aqui pela oportunidade de estar presente aqui, mais uma vez, o Dr. Laércio, com um programa de grande audiência, que é o Direito e Justiça em Foco.
e toda vez que serei chamado, seria um prazer participar novamente desta mesa. Muito bem, vou chamá-lo sim. Ao terminar o programa de hoje, caro telespectador, eu quero lembrar a reflexão do jurista profissional do direito e quem deu desenvolvimento para o seguro de vida no ano 200 depois de Cristo, Eneu Domitius Ulpianus, mais conhecido por Ulpiano, que disse: viver honestamente, não ofender ninguém e dar a cada um o que lhe pertence. Assim, também quero agradecer a você, Neftales Filho, por ter informado o nosso telespectador de maneira lúcida e transparente. Eu, então, agradeço muito e espero que você seja feliz na sua carreira política. Muito obrigado.